E por último, pessoal, então a gente daí vai ter ali a seleção e a importação, onde a gente então fala da inclusão aqui dos usuários. Então, vocês têm aqui alguns métodos de poder fazer a transição. Quando a gente fala transição, não é só a inclusão de um colaborador dentro de um grupo, mas também, né, modificar, fazer alterações, preciso reformular, vocês vão ver que através da seleção ou da importação, o processo ele acaba se tornando mais rápido e mais eficiente. Vou trazer aqui para a gente a agenda desse mês. Então, no começo do mês, a gente teve um webinar falando sobre as novas features, então, as novidades que a gente teve de lançamento dentro da ferramenta. Então, a gente falou aí sobre o nosso fretado, sobre os nossos chamados, a gente falou também sobre a questão dos módulos de envio e o novo módulo de engajamento. Na semana passada, a gente teve aí o módulo de documentos, trazendo um pouquinho mais para vocês e também fazendo uma apresentação da funcionalidade da ferramenta. Hoje, o nosso foco será no treinamento geral, então a gente vai falar dos grupos, e na semana que vem, pessoal, a gente vai trazer aí o módulo de chamados. Então, eu convido vocês, quem quiser conhecer, ou quem já utiliza dos chamados e quiser fazer um realinhamento, entender um pouquinho mais, principalmente por questões de SLA, que é o tempo de atendimento, a gente conta com vocês. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa etapa do webinar, e vamos começar então, pessoal, trazendo para vocês aqui o nosso painel. Então, vou compartilhar. Vocês estão visualizando, então, aqui o painel de gestão, está todo mundo vendo? Então, quando a gente falar, tá, pessoal, de configuração de grupos, a gente está falando de regras, regras que a gente vai determinar aos nossos usuários. Bom Então, dia, tudo bem? bom dia, bom dia. Então, o primeiro ponto, pessoal, que a gente Não vai sei, levar. gente. Eu tô tentando ligar lá desde ontem. Deixa eu ver, acho que tem alguém com microfone. Adriana, desliga o microfone. É. Ah, desculpa. Não, tranquilo, Adriana, tranquilo. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente falar, então, de grupos, aqui a gente está falando de regras para o nosso usuário, e vale ressaltar que sempre que falarmos de regras, de configurações, são perfis admins e managers, tá? Lembre-se que por vocês serem gestores, vocês vão perceber e vão notar que regras não vão se aplicar a vocês. Então, como a gente vai hoje tratar sobre mapeamento e grupos, deixem anotado aí num papelzinho, numa caneta, num bloquinho de notas que vocês são gestores e a regra não se aplica a vocês. Então, vamos começar falando sobre o nosso mapeamento. A gente vai trazer aqui para vocês algumas ferramentas, então, que vocês contam na área de mapeamento, e essas ferramentas, elas estão ligadas, então, às nossas posições. Quando a gente fala de posição, a gente está falando de mapeamento. Quando a gente fala de regra de utilização, né, a gente está falando de grupos, então é as regras que a gente vai determinar aos nossos usuários para a utilização dos espaços. Dentro aqui da nossa planta, pessoal, vocês podem visualizar que a gente tem uma área mapeada que vai contar desde estações de trabalho até salas aqui de reuniões. Então, se a gente pausa o mouse sobre a posição, ele já traz aqui a informação do ambiente, qual é o número dessa posição, se esse status ele está disponível, né? E é claro, se ele vai ser um open ou se ele vai ser um setor. Então, Open Space vai ser toda a área que ela vai ser, então, livre para ser reservada por qualquer usuário que não pertença a um grupo. Então, o Open Space, se a gente não trabalhar com grupo, se a gente não trabalhar com setor, ele vai ser reservável por qualquer pessoa. Tá? Então, este é o nosso Open Space. Vale ressaltar, no Open Space, a gente pode e vai conseguir configurar apenas uma regra de utilização. E essa regra vai determinar, então, para os seus colaboradores quais são as quantidades de reservas que poderão ser feitas, então, neste
espaço. Então, um usuário vai poder reservar até uma reserva por semana, 2, 3. Então, o Open Space, ele vai contar apenas com esse tipo de regra e ele vai poder ser acessado por qualquer colaborador. Então, qualquer posição está livre. Quando a gente falar de setor, de restrição, aí sim a gente começa a mapear essas posições e a configurar um setor. Então, o setor nada mais é do que a restrição, é definir que determinadas posições serão exclusivamente de reserva de um determinado grupo de pessoas. Então, o setor, pessoal, ele vai estar automaticamente ligado a um grupo, pois se a gente cria um setor, a gente está fechando aquela área, né? E para que aquela área seja, então, reservada, a gente vai configurar ela dentro do grupo. Então, para que a gente possa determinar um setor, é só a gente clicar sobre a posição. Então, clicando sobre a posição, a gente não apenas consegue adicionar e incluir setores, como a gente também pode subir a foto do ambiente, associar os filtros, né? Ou seja, o que aquele espaço que eu vou reservar tem disponível, e bloquear e desbloquear, então, essa posição, né? Qualquer configuração que a gente faça, se eu crio uma atribuição, se eu crio um bloqueio, o sistema mesmo, ele já faz a alteração do layout, justamente para que vocês possam identificar. Quero desbloquear. O bloquear, ele fica bloqueado por tempo indeterminado, e para desbloquear, a gente retorna e desbloqueia ele manualmente. Quero adicionar um setor, então aqui vai ser o RH. Então, venho aqui, crio este setor, salvei, automaticamente, então, eu incluir um setor. Quando a gente configura e a gente cria esse setor, ele fica fechado, ele não será mais visualizado lá dentro do aplicativo. Para que alguém possa acessar essa área, a gente passa, então, a configurar um grupo para este setor que a gente criou e determinar quem são as pessoas, então, que podem realizar reserva nessa posição. Então, configurações aqui de setor, open space, configuração de ambiente, né, inclusão de fotos, inclusão de filtros, bloqueios, vão ocorrer sempre pela planta. Clicou, a gente vai abrir a aba lateral e vai fazer essa inclusão. Se eu clicar com o direito, a gente vai ganhar outro bloqueio e vai ganhar também a ferramenta de atribuição. Então, a atribuição, ela é uma definição de posição a um usuário. Então, estou definindo que esta posição é exclusivamente de reserva deste usuário, deste colaborador. E é claro que a gente, sempre que inclui uma atribuição, ela vai ficar visível lá dentro do nosso aplicativo. Ou seja, qualquer outro colaborador, ele vai poder, então, visualizar, tá, pessoal, essa posição aqui e saber que essa posição, ela é exatamente daquele usuário, ou seja, é uma mesa fixa, tá? Então, vamos ver isso na prática, dentro, é claro, da nossa planta, lá dentro do aplicativo, como que isso, então, aparece lá dentro. Então, vamos olhar. Compartilhando aqui com vocês, então a atribuição é basicamente isso, né? Ela sempre ficará disponível, né, para que eu consiga identificar ali onde um gestor, onde um diretor vai estar, né, ou seja, a sua sala. Então, aqui a gente sabe, e ele não vai permitir, né, que eu possa realizar uma reserva, já que essa é um ponto fixo, tá certo? Como aqui a gente está acessando como gestor, né, então eu estou acessando o aplicativo e eu sou gestora, aquele setor que a gente criou, ó, ele fica disponível para mim. De novo, lembrem-se que como gestor, manager ou admin, vocês acabam burlando a regra.
O que, é claro, seria muito diferente se fosse, então, para um usuário. Então, vamos dizer que um usuário, né, que não está definido ali com o setor do RH que a gente criou para ter visualização, ele não vai ter acesso. Então, vamos fazer a troca para me mostrar para vocês. Aqui eu vou pegar a M, tá? Então, ó, vamos acessar, tá? Vamos entrar aqui na reserva, estação. Vamos pegar um horário. Tá? Opa. Tá? Ó, então, como a gente tinha configurado um setor anteriormente, ela não vai poder visualizar ali, pessoal, aquele setor que a gente associou, que é aquele lá do cantinho, ó. De novo, a gente tinha, então, aqui no mapeamento, a gente tinha adicionado um setor, e a nossa usuária, então, ela vai visualizar todas as posições, exceto aquele que a gente adicionou o setor. Então, a setorização, ela acaba não ficando visível, né? De novo, para que a gente possa acessar, então, o nosso setor, é preciso, é necessário que eu esteja dentro do grupo onde eu vou configurar esse setor. Atribuições, e a gente também conta clicando com o direito sobre o bloqueio temporário. Então, bloqueio temporário, pessoal, vai permitir que vocês, então, realizem a configuração de um bloqueio temporário, né, escolhendo aqui o horário. Então, adicionei a regra, tá? Percebam que altera a coloração da bolinha e ele passa aqui para baixo e, é claro, posso incluir, então, vários outros bloqueios com datas diferentes, tá? Então, eu tenho essa facilidade do dia 12 até o dia 15, sem problema nenhum de incluir aqui múltiplos. Quero remover, tá? Então, facilmente, ó, se a gente clicar com o direito, temos as regras definidas e para remover, posso clicar aqui e sim, tenho certeza, tá? Vale ressaltar, pessoal, sempre que a gente configura, que a gente inclui, seja um bloqueio definitivo, seja um bloqueio temporário, se já existir uma reserva nessa posição, esses bloqueios vão derrubar essas reservas para que eles possam bloquear. E lembrando que ao ser derrubado, os seus usuários, os seus colaboradores serão notificados ali por e-mail de que a reserva deles foi derrubada, certo? Então, pela planta, vocês contam com ferramentas de bloqueios, atribuição, filtros e fotos, e é claro, é pela planta que a gente começa a definir a forma de reserva que os usuários vão utilizar, é claro, dentro de cada andar e de cada unidade de vocês. Definido, então, aqui qual será o nosso tipo de reserva, então deixa eu colocar aqui também esse como RH para a gente olhar, para a gente configurar, a gente então define já, a gente configura então o tipo de reserva que a gente vai ter, e definido isso, a gente passa a configurar os nossos grupos. Configuração de grupos, pessoal, não tem segredo nenhum, tá? Eu posso ter, como no nosso mapeamento, a gente tem múltiplas unidades, a configuração do grupo é determinada por nós, e sempre que a gente vai configurar, a primeira coisa que a gente, né, deve levar em consideração é a forma como a gente vai configurar as regras. Então, aqui eu tenho 3 tipos de grupos. Um grupo para cada unidade. Ou seja, pode ser que aí na empresa vocês falem, Tcharê, eu quero que quem é de São Paulo, né, tenha acesso e reserve somente as unidades de São Paulo. Quem é do Rio de Janeiro, eu quero que tenha acesso somente às unidades do Rio de Janeiro.
Agora, se dentro aí da empresa tenho mais de uma unidade, mas ambos podem ser acessados, vocês facilmente podem configurar apenas um grupo. Então, a configuração do grupo é justamente as regras de acesso e de reserva que a gente passa a determinar, tá? Ressaltando, é claro, que cada grupo tem a sua configuração e a sua edição manual. Então, se aqui eu tenho 3 grupos com regras diferentes, cada edição vai ser individual para cada unidade, né? Então, aqui, ó, a gente tem o Brooklyn. Lembrando que a gente adicionou, então, ali o setor do RH, então, configurado o nosso grupo, é justamente na regra espacial que a gente passa, então, a determinar, pessoal, quais são as áreas que serão reservadas, né? Então, se a gente acessar na configuração, vocês vão ter a expansão aqui na lateral, essa expansão vai trazer para vocês as unidades que vocês têm mapeadas. Percebam que temos as setas expansoras, então ela vai me permitir abrir o meu prédio, abrir os meus andares, e é claro, só vai me trazer setor se eu configuro um setor. E é claro que a partir do momento que a gente configura um setor, ele faz uma separação daquilo que é setorizado para aquilo que é open space. E é exatamente o que a gente acabou configurando dentro da nossa planta. Então, a gente tem a unidade do Brooklyn, no 12º andar, a gente criou 2 novas posições para o RH e o resto ficou como open space, tá? Então, aqui, a nossa usuária que está aqui dentro, que é a M, ela está tendo acesso justamente a todas as posições que são do Open Space, tá? Para que a M possa ter acesso ao ARH, eu posso incluir ele aqui dentro, ou eu posso configurar, então, um novo grupo, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar, então, RH, tá? Dica, sempre que forem configurar, né, se vocês tiverem mais de uma unidade, não se esqueçam de incluir o nome da unidade na frente, porque isso traz facilidade até na busca aí para vocês, né, que a gente tem 3, então se eu tiver RH no Suites, se eu tiver RH no Desk B, se eu tiver RH no Brooklyn, né, eu vou ter que ficar acessando um por um para descobrir qual que é o qual. Então, incluir o nome da unidade traz essa facilidade aí para vocês na hora de vocês digitarem. Então, aqui a gente vai, né, fazer a liberação das posições que podem ser acessadas. Então, aqui eu vou configurar, vou selecionar, então, pessoal, o nosso RH, tá? E aí, quem for do RH também pode acessar o que for Open Space, ou não, quem é do RH, acessa só o RH e vou salvar. Então, a gente tem aqui a nossa configuração. Lembrando que a gente tem o grupo do Brooklyn, que vai ter acesso ao setor do RH, e a gente tem o grupo geral aqui do Brooklyn, que acessa o Open Space, tá? Definida, então, as regras espaciais para os grupos que a gente configurou, a gente passa a determinar a regra, então, de reserva para esse ambiente. Então, no setor do RH, lá no nosso mapeamento, a gente definiu 2 posições que elas são, basicamente, pessoal, 2 estações de trabalho. Então, percebam que aqui a gente tem estação de trabalho, tá? Então, setor RH, áreas Open Space, e aqui, então, a gente tem nada mais, nada menos do que uma área Open Space. Então, dentro do nosso grupo do RH, a gente definiu esse setor e a gente tem os ambientes que poderão, então, ser reservados ali dentro deste setor. Então, a gente sabe que no setor tem só estação de trabalho,
Ah, Tia, mas eu queria, eu preciso, ou seja, o grupo do RH também pode reservar a sala de reunião. Então, lembre-se que a sala de reunião que a gente viu, ela está justamente no nosso Open Space. E se eu libero o Open Space, eu estou dando acesso à sala de reunião, mas também estou dando acesso às demais estações de trabalho. Tia, mas eu gostaria que fosse somente a sala. Então, você pode configurar outro setor para essa sala, para deixar somente as duas posições e a sala que você deseja. Ah, não, Tia, perfeito, vou deixar, a pessoa só pode reservar as estações. Então, a gente precisa desligar os outros ambientes de dentro deste grupo. Nas configurações para a opção de reserva é onde a gente, então, tem essa facilidade de desligar esses ambientes que não serão reservados por quem estiver dentro deste grupo. Então, ambientes desligados, a gente passa, então, a configurar as regras para a reserva das estações. E na restrição temporal, pessoal, então vocês contêm, né? Vocês contam aqui com múltiplas configurações de tempo para a estação. Então, a primeira aqui é os dias da semana permitidos. Na sequência, a gente tem limitar o horário. Então, qual que é o máximo que pode ser reservado essa estação? Qual é o horário de ocupação para essas estações? Ah, é das 8 às 18. Então, determina, configura. Não quer, deixa desligado. Essas reservas, elas podem haver repetição, eu posso repetir, consigo reservar segunda, terça, quarta, quinta e sexta de uma única vez, uma regra que é definida por vocês. Então, qual é a quantidade que pode repetir de reserva? Ah, você pode ter uma repetição de 5 reservas, de 10, determinado por vocês. Limitar, né, quantas reservas eu posso realizar por dia, por semana ou por mês nas estações de trabalho. Definir quantas reservas expiradas eu posso atingir nas estações de trabalho. Então, expirada, não fez check-in, expira, né? Então, aqui eu vou determinar duas. O usuário atingiu, fez 2 reservas, deixou expirar. Se ele tentar fazer a terceira no dia, ele não vai conseguir, porque ele atingiu ali a capacidade. Máximo de dias. Essa é uma das ferramentas que a gente sempre aconselha que vocês utilizem junto com a recorrência. Afinal de contas, a recorrência me permite repetir a reserva. E o limitar o máximo, ele me limita o máximo de vezes que eu vou chegar, tá? Então, se eu definir aqui 10 recorrências, me daria de segunda a sexta, 2 semanas. E aqui eu posso definir. Então, consigo fazer reserva de até 15 dias para frente. Consigo fazer uma reserva de até 30 dias para frente, tá? E é claro, atingir a minha repetição, chegou até os meus 30, ela para e eu não passo, não faço a reserva a mais, né? Não ultrapasso isso e dessa forma vocês conseguem também fazer com que não ocorram reservas para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Embaixo, vocês determinam o mínimo de dias de antecedência. Então, permitir reservas de até 1 dia para frente, 2 dias para frente. Estender, então, para quem vai acabar, né, fazendo aquela hora extra, vai ficar um pouquinho mais ali na sua posição, isso permite eu estender, né, já que o check-out, mesmo que eu não realize, ele ocorre automaticamente, essa extensão dispara um e-mail ali para o seu usuário e vai informar que está próximo do fim e se ele quer estender por mais alguns minutos. Aqui, pessoal, vale reforçar. Ah, Tia, já tem outra reserva nessa posição que eu estou utilizando, tá? Então, o sistema vai te permitir estender o tempo que tem livre, né? Então,
fui até às 6, tem outra reserva às 6h30, tempo de tolerância de 15, então significa que eu consigo estender entre 10 a 15 minutos a minha reserva. Mais que isso, eu já estou, né, pegando o horário da outra reserva e o sistema não vai permitir. Depois vocês têm limitar o período para reservar, então aqui vocês conseguem definir os horários permitidos para que o usuário acesse o aplicativo e efetue a reserva. Então, eu quero sempre que as reservas ocorram das 7 da manhã até as 20 horas. Né? Não quero que façam de madrugada. Tem também a possibilidade de considerar somente dias úteis, então não quero que ocorra final de semana, então eu seleciono. E por último, a gente limita também o horário inicial de reserva, ou seja, define, pode-se fazer reserva até qual horário, tá? Então, configurei, tenho aqui, salvei, então as regras vão ficar visíveis aqui para vocês. Tempo de tolerância, pessoal. Essa é uma regra que ela é para o ambiente, tá? Então, por se tratar de uma regra de ambiente, essa configuração vocês vão realizar aqui em ambientes, na estação de trabalho, na configuração aqui da estação. É justamente aqui que a gente vai determinar, então, o nosso tempo de tolerância. Então, configurado a nossa área e o nosso setor, determinado a área e configurada a regra, então, espacial. Por último, a gente começa, então, a adicionar os nossos usuários dentro do grupo, tá? E aqui, então, por dentro do grupo, vocês têm a facilidade de adicionar usuário. Então, lembre-se que aqui vai ser manualmente, eu vou selecionando e vou incluindo os meus usuários dentro do grupo. Quando a gente falar aqui de adição de aprovadores, pessoal, essa regrinha de aprovador, ela só faz sentido se vocês, aqui na opção de reserva, habilitam a aprovação. Não habilitou a aprovação, não tem sentido vocês habilitarem ou determinarem alguém como aprovador, tá? Porque precisa estar configurado. E aqui vocês também têm outras facilidades, tá? Então, por aqui, vocês conseguem substituir o tipo de check-in que vocês utilizam, tá? Se não está habilitado, vai se utilizar do check-in através da leitura, ou seja, aponto o meu celular para o meu QR Code ou digito. Se eu habilito aqui o transparente, não preciso mais apontar, ocorre automaticamente. Se eu habilito check-in sem QR Code, é só clicar no botão que está disponível lá e pronto, está realizado o meu check-in. Uma coisa muito importante que eu vejo acontecer bastante, habilitarem os dois botões ao mesmo tempo. Pessoal, isso não dá certo, então isso vai gerar aí para vocês um transtorninho, porque ele vai acabar ocasionando um erro. Quando a gente falar de check-in, é permitido apenas um tipo de check-in para cada ambiente. Então, eu posso ter, por exemplo, para a estação de trabalho, o check-in transparente. Eu posso ter para a sala de reunião o check-in sem QR Code. O que não podemos é habilitar os dois ao mesmo tempo para a estação de trabalho. Ou habilito um, ou habilito o outro, tá? E também vocês têm a facilidade aqui de perguntar ou querer saber o motivo pelo qual aquele usuário está reservando aquela posição, aquele ambiente. Essa é uma ferramenta muito utilizada, principalmente se a gente está falando de pouco espaço, mas com uma procura muito grande. Então, Tiane, no escritório temos aqui 3 salas de reunião e é muito disputado. Então, se vocês querem saber o motivo, vocês podem incluir aqui, né, o motivo, essa observação, e colocar ela como obrigatório, assim todo colaborador terá que fazer o preenchimento, tá? Então, temos aqui a configuração do grupo do RH,
E agora a gente vai passar a incluir as pessoas dentro deste grupo. Para a gente fazer isso, a gente vai sair do grupo e a gente vai para os nossos usuários, tá? Aqui na tela de usuários, vocês sempre vão ter, então, o quantitativo na lateralzinha aqui, né, de usuários que já fizeram acesso no aplicativo e já estão aqui dentro. Então, primeiro ponto, é claro, vocês já sabem, não precisam cadastrar ninguém, né? A partir do momento que a gente disponibiliza para o colaborador o link e ele acessa o aplicativo, ele automaticamente passa aqui para dentro. E ele passa a contar aqui dentro, então, do nosso painel. Aqui vocês têm o campo. Então, por aqui, ó, a gente pode ver quem está dentro do quê, né? Aqui eu tenho o grupo da DeskB, as pessoas que já se encontram lá dentro. Eu vou ter o grupo, né, dos suítes, então quem já está dentro do grupo. E a gente também tem o grupo do Brooklyn, que já está aqui, ó, definido, tá? E agora, então, é aqui que a gente vai começar, então, a incluir as pessoas dentro deste novo grupo que a gente criou, que a gente configurou. E aí a gente tem duas maneiras. A seleção, tá? Vocês têm aqui o quadro de seleção, que permite selecionar todo mundo de uma única vez e adicionar dentro do grupo. Ou eu posso vir selecionando quem eu desejo, ó, e colocar dentro do grupo também, ali que a gente configurou. Outra forma, pessoal, que vocês têm de fazer, e essa é uma forma muito prática, principalmente se vocês quiserem fazer uma reestruturação de grupo, se vocês estão fazendo a inclusão dos grupos agora, é a importação. Então, a gente tem aqui a planilha de importação, não tenham medo de utilizar, tá? Vocês vão baixar o modelinho, tá? Ao realizar isso, baixar aquele modelo, aquela planilha, vocês vão ter ali apenas 4 colunas para serem preenchidas, ok? Então, a primeira coluna vai ser justamente ali o nome do usuário. A segunda coluna vai ser exatamente o e-mail. Então, vou preencher o e-mail correto ali do meu colaborador. O ID que vocês vão ver ali é o número de matrícula de vocês, e essa é uma informação, então, pessoal, opcional. Coloquem se desejar, senão não precisa, né, fazer essa inclusão. E por último, então, a gente vai começar a incluir o nome aí dos nossos grupos, aqueles grupos que a gente, então, configurou, tá? Ah, criei o grupo do RH, tá, pessoal? Temos aqui o grupo do RH configurado, bonitinho. Começo, então, a determinar ali quem será. Deixa eu trazer para vocês aqui a planilha, para vocês verem, tá? Então, estão vendo a planilha aqui? Então, aqui a gente consegue coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Então, como eu falei para vocês, primeiro ponto é justamente o e-mail, o nome da pessoa. Depois a gente vai, então, puxar o e-mail dessa pessoa, ok? Feito isso, o ID é opcional e o grupo que a gente criou, lembre de trazer o nome do grupo exatamente, então, como vocês configuraram. Adicionei aqui o nome do grupo certinho, vou adicionando, então, as pessoas que eu desejo incluir aqui dentro. Então, vamos lá, ó, temos aqui, Ctrl C, fazer aqui rapidinho para a gente... Perfeito, e o Brooklyn aqui, então, que é o grupo que a gente tá configurando, feito bonitinho, tá aqui, configurei. Não me esqueçam, então, de salvar essa planilha que vocês, então, estão configurando. Vou fazer o download aqui, tá? Configuradinha a nossa planilha. Agora a gente pode, pessoal, facilmente, né, lá no nosso painel,
puxar essa planilha aqui para dentro que a gente tinha baixado. Então, voltando lá na tela do painel, baixamos, preenchemos, vou clicar aqui e vou, então, trazer a minha planilha aqui para dentro. Aqui, pessoal, vocês vão, então, preencher somente aquilo que foi preenchido dentro da planilha, nome, e-mail, matrícula, né? A gente não preencheu, então a gente pula e a gente vai no grupo 1, que era o grupo que a gente preencheu. Lembrem que a M estava no grupo lá do Brooklyn e o Pimenta também. E agora a gente vai, então, passar ele ali para o grupo do RH. Traz aqui para vocês o nome, então, tá certo? Como eles estão usando usuário e senha, eu vou selecionar por usuário e senha, tá? Aqui, posso só pedir para gerar, isso não interfere já no acesso de usuário, nada, então não precisam se preocupar com isso. E vamos iniciar a importação, tá? Importação finalizada, ok. Percebam, então, que aqui, ó, já mudou e já passou, então, a M e o Adrian justamente para o grupo aqui, ó, do Brooklyn, e aí eles passam a ter acesso somente ao grupo. Lá no painel, anteriormente, então a gente tinha a M, que estava dentro do grupo anteriormente, e ela estava tendo acesso, então, a todas as áreas, né? E a partir de agora, ela passa a acessar somente as áreas de estação de trabalho, aquelas duas posições ali que estão mapeadas e setorizadas dentro do Blueking, que são aquela posição 8 e a posição 9 que a gente tinha definido e configurado aqui. Tá? Então, pessoal, usem sempre que precisarem aqui da planilha de importação, então ela acaba ajudando vocês. E é claro que se for, né, uma ou outra pessoa, a gente pode facilmente adicionar manualmente. Uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado é a inclusão de 2 usuários dentro de grupos diferentes. Então, eu sei que a gente configurou, por exemplo, o RH, que vai dar acesso às 2 mesas ali setorizadas, e a gente tem o resto que é open. Então, eu posso sim falar, ó, Tiare, eu quero que o boiler, por exemplo, também tenha acesso ao RH, mas o boiler, ele já está no grupo do Blueking. Então, o que, que vai acontecer quando a gente acaba adicionando, então, um usuário em 2 grupos, né, com regras diferentes? Adicionei o boiler aqui no Brooklyn e nesse outro aqui. Então, vamos lá. No Brooklyn, a gente tem uma regra para estação de trabalho. Então, aqui a gente tem a regra que já começa definindo de segunda a domingo. Na do RH, a gente tinha configurado de segunda a sexta, tá? E é claro, aqui a gente não tem nenhuma regra habilitada. Já no RH, a gente configurou todas. Se a gente for na opção de reserva, check-in sem QR Code, lá também está sem check-in sem QR Code. Então, o que acontece? Quando eu coloco um usuário dentro de 2 grupos que contemplam o mesmo ambiente, porém as regras são diferentes, tenham em mente que uma regra se interpõe sobre a outra. Então, agora, o nosso querido boiler precisa poder reservar de segunda a sexta, seguindo todas as regras ali que foi determinado no grupo do RH. Ok? Então, ele passa também a ter acesso às salas e ele passa a ter acesso aos serviços. Então, aqui dentro do aplicativo, vamos lá, vamos pegar o boiler aqui. Deixa eu só pegar o e-mail dele para a gente entrar dentro do aqui. Um minutinho, pessoal, vamos lá. Então,
Vamos entrar. Ok. Ótimo, tá? Então, o boiler já está aqui dentro, então ele passa agora a poder e a ter acesso, né, ali não só aquilo que era considerado open space, como também aos setores, tá? Ele tem aqui a repetição, então, como ele selecionou no dia 22, ele pode fazer a repetição de até 10 dias, ó, diária ou semanal. Seleciono, então, ele está pegando também a regra do RH, vai pegar o sábado e o domingo, porque ele também tem, né, essa permissão de sábado e domingo para ele fazer. Na planta, então, ele vai visualizar ali todas as posições que são open space, e inclusive aquelas que têm setor. Toda posição que for setorizada, pessoal, ela aparece no finalzinho aqui para vocês identificarem, e ele vai poder reservar, tá? Feito aqui, tá ciente, realizou então ali a reserva dele com a recorrência, tá? Então, ó, tem aqui, lembrando que vai pegar sábado e domingo, que é dia 25 e 26, ó. Então, sábado e domingo, né? Porque estava selecionado no grupo geral e no RH só estava de segunda a sexta. O mesmo vai acontecer para outros ambientes, tá? Então, ao incluir um usuário em mais de um grupo, se esse grupo tiver regras diferentes, uma vai se interpor sobre a outra. E é claro que às vezes uma vai ter mais peso que a outra. Perfeito? Pessoal, configuração hoje de grupos e mapeamento aí apresentado para vocês. Eu gostaria de saber se tem alguém aí com alguma pergunta, alguma dúvida. Não, eu não tive nenhuma dúvida. Foi bem explicado. Você tem alguma dúvida, Dê? Ah, também não. Creio que não. Ai, que bom, que bom. Pessoal, gostaria de saber como é que vocês estão utilizando aí dos grupos hoje de vocês, as regras que vocês estão utilizando, se já conheciam alguma outra regra diferente que a gente trouxe aqui, se não conheciam, estão conhecendo agora. Não, tem algumas coisas diferentes, sim. Na verdade, o grupo. Só tem um grupo que é de todo mundo, não tem nada muito dividido, pelo que eu vi Uhum. aqui. E hoje vocês estão usando só estação? Tem as salas também, Tem sala de reunião. salas e Sim. estações também. Uhum. Perfeito. São as únicas Tanto duas coisas que é agenda. perfeito. Tanto para as salas ali, quanto para as estações, né? Hoje vocês contam com a regra ali de definir também, né, os horários que podem ser reservados. Então, essa é uma regra bem bacana que acabou entrando, que vai Uhum. permitir, então, principalmente quando a gente fala de sala, que é um ambiente, né, que é mais disputado, então limitar aqui o período para reserva é bem interessante. Foi uma das ferramentas bem pedidas e está sendo bastante utilizada, né? Porque assim vocês conseguem controlar, né, Uhum. essa utilização para que não venham a ocorrer talvez reservas de madrugada ou no final de semana, né? Limitar o máximo de horas para a utilização das reservas também pode ajudar aí, principalmente se vocês tiverem uma quantidade menor, né, de salas do que a capacidade de utilização. Então, isso vem favorecer também, né, porque vocês conseguem, assim, de certa forma, criar horários, né, com maior capacidade de utilização das salas. Então, é uma ferramenta bem interessante também de ser utilizada. Uhum. Tá ótimo. Mais alguém com alguma pergunta ou alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Que bom, que bom. Pessoal, então eu agradeço a todos que participaram aqui da nossa webinar desta terça-feira, que a gente abordou grupos,
tá? Vou deixar aqui com vocês o nosso Help Mais, então, antes da gente finalizar essa webinar, não deixem de utilizar a nossa central de ajuda. Então, podem abrir aqui através do Help um ticket de atendimento conosco, então nossa equipe já está ali pronto para atender vocês. Aqui vocês contam com sugestões, então podem e fiquem à vontade para sugerir pontos de melhorias. A gente adora quando vocês sugerem aí alguma coisa para melhor atender vocês. A gente também tem o roadmap, então não deixem de dar uma olhadinha, que vocês vão ver tudo que está entrando e que está sendo preparado aí agora esse ano para vocês. Então, os novos que vão entrar são refeitórios com turnos, vamos ter chamados com redesign de telas de abertura, então vem novidade por aí. Quer saber quando a novidade está entrando, quando que foi lançada? Vai ficar aqui nos atualizações. Então, ele traz para você, ele vai ficar aqui, né, o íconezinho trazendo a informação de que tem novidades. Quer saber um pouquinho mais das integrações? Vocês têm documentação de API aqui, diretamente a equipe de TI pode acessar aqui para tirar as dúvidas, tanto API quanto integração, e aqui a gente não está falando só da integração de acesso, mas também o SSO, Slack, né, tudo que tiver ligando aí para poder integrar o sistema de vocês. Não deixem também, pessoal, de acessar a página de treinamento. Aqui na página de treinamento, então, vocês contam com um material riquíssimo aí para auxiliar vocês na demanda do dia a dia de vocês. Então, além de vocês assistirem e contarem com vídeos de passo a passo de cada uma das ferramentas que vocês têm, vocês também contam com um material bem didático aqui, bem explicativo sobre cada uma das ferramentas que vocês têm. Então, a gente tem mapeamento para vocês revisarem, para vocês relembrarem as etapas, para criar um bloqueio, uma atribuição. A gente tem sobre usuários e grupos. Então, a ferramenta, ela é bem detalhada justamente para auxiliar vocês no dia a dia. E, é claro, precisou de uma ajuda extra e tá com alguma dificuldade, quer relembrar alguma coisa, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de auxiliar vocês. Obrigada, viu, Thierry? Obrigado vocês, pessoal, a todos aí, uma ótima semana e fico à disposição. Obrigada Tchau, para você também. obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.